eu vou autorizando, se não chegar, vamos nós dois. Até as 10 horas sem problema. Tá bom? Deixa eu... Vamos lá. Vou pôr esse para cá. Você está me ouvindo bem, né? Então tá. Elaine, você está vendo na tela aí escrito conceitos básicos de ótica geométrica? Uhum. Tá, então tá bom. Qualquer coisa você me chama para interromper, tá? Tá. Se ficar dúvida, tal, alguma coisinha, tá? Tá bom. Eu vou começar então. Ó, o que é a ótica? Qual que é o objeto de estudo da ótica? Ótica é a parte da física que estuda a luz, certo? Se ela estuda a luz, nós vamos estar estudando os mecanismos que possibilitam a gente enxergar o mundo, tá? Então, o que é... Opa! Tá, você fecha seu microfone, aí depois, quando você precisar, você abre, tá? Ó, então, ó, óptica é a parte da física que estuda os fenômenos luminosos, né? E o que vem ser a luz? Luz é uma onda eletromagnética, né? O que é onda eletromagnética? A radiação dela... Deixa eu fechar só aqui, peraí. Depois você reabre, tá? Opa. Tá. Ó, a radiação, que é a luz, ela é como a radiação do celular, como a radiação do micro-ondas, tá? Se você olhar aqui, você deve estar acompanhando no celular, né? Mas tem frequências aqui, ondas muito grandes, frequências pequenas, ondas pequenas, tem onda média, onda longa, onda baixa, tá? Então, o que acontece? É um tipo de radiação eletromagnética que a gente consegue enxergar, que sensibiliza os nossos olhos. O celular, não. A radiação do celular, a radiação da TV, do micro-ondas, a gente não consegue enxergar. Já a luz a gente consegue, tá? Então, ótica geométrica, o que ela faz? Ela estuda os fenômenos luminosos baseados em leis empíricas, né? Sem necessidade de conhecer a natureza física da luz. Ela recebe o nome de ótica geométrica porque a gente vai usar como ferramenta a geometria. Lembra, quando eu entrei na aula lá, que eu gosto de ver as aulas, Eduardo, eu estava falando assim, ó, presta muita atenção que vocês vão usar muito em ótica. E vai mesmo. Seno, cosseno, aquelas propriedades do triângulo, a gente utiliza demais na ótica geométrica, tá? A primeira definição que nós vamos ter é o raio de luz. O que é o raio de luz? São linhas imaginárias que a gente faz para tentar entender a propagação da luz. Ela mostra como é que a luz se propaga. Então, por exemplo, numa vela assim, ó, ela manda a luz para todas as direções, né? Já numa lanterna como essa aqui, é um feixe cônico, né? É diferente o formato da propagação da luz, tá? Os raios de luz que são representados por esse segmento de reta aqui, eles podem ter três tipos. Pode ser convergente, divergente e cilíndrico. Como assim convergente? Observa aqui, ó, ao passar por essa lente aqui, ó, todos eles estão incidindo num ponto só, tá vendo? Esse tipo de pincel luminoso aqui, a gente chama de convergente. Agora, olha esses aqui, ó. Esse está indo para lá do semáforo.
esse mais para outra direção, esse para outra direção, esse para outra direção. Eles estão se afastando um dos outros. Então a gente chama de pincel divergente. E pincel cilíndrico é assim, ó. Eles permanecem um perto do outro, nem se aproxima como esse, nem se afasta como esse. Então é chamado de pincel cilíndrico, tá? Aí já vem uma questão que eu coloquei aqui, a questão 4, para a gente pensar um pouquinho, né? Aí vem assim, ó. As afirmações a seguir tratam dos conceitos básicos da ótica geométrica, né? Abre seu microfone. Ele está fechado. Você consegue abrir? Clica no microfone, Elaine, para abrir. Consegue? Isso. Tá... Agora eu quero ouvir tua voz, ok? Vamos pensar aqui, ó. Olha o William entrando aí. Oi, William, boa noite, tudo bem? Já começamos aqui, que a Elaine é pontual. Entrou e saiu. Agora mesmo ele entra de novo. Ó, então, vem assim, ó. Raio de luz são setas orientadas que representam a luz, são classificados como paralelo, convergente ou divergente. Isso eu acabei de falar, isso é verdadeiro. Só que ele quer qual é a errada. Vamos ver, eu vou pular essa aqui. Essa aqui está errada, mas eu vou pular aqui, ó. Fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem luz própria. Isso nós vamos estar trabalhando aqui. Isso é verdade. Você tem assim, ó, fonte de luz primária é aquela que produz a sua luz. Nós vamos ver mais para frente. Então, uma vela acesa, uma lâmpada acesa, o sol são fontes de luz primária. Agora, fonte de luz secundária é aquela que precisa ser iluminada para a gente enxergar. Então, a mesa, o tapete, eu, você, somos fontes de luz secundária. Por quê? A gente não tem luz própria, né? Outra coisa aqui que nós vamos ver mais para frente, quando o feixe luminoso muda de propagação, ocorre o fenômeno óptico da refração. Os fenômenos ópticos são três. É a reflexão, nós vamos ver hoje, a refração, tá? E a absorção, tá? Então, esse aqui está certo também. A ótica geométrica estuda os fenômenos com base em experimentos, mas não analisa a natureza física da luz, mas interpreta retas orientadas, denominadas raios de luz. Esse é verdadeiro. Então, a única que está errada é essa daqui, ó. Porque na ótica, nós não vamos nos preocupar, na ótica geométrica, com a natureza da luz, tá? Simplesmente com a propagação dela e com geometria, tá? Vamos para frente. Ó, correto então. A correta não, a incorreta, mas que é a resposta do exercício é a letra B. Vamos para frente. Olha lá. Fonte de luz, então, são corpos capazes de emitir luz, seja dela própria ou refletida. Podem ser classificadas de dois jeitos. Se ele produz a luz dele própria, a gente chama de fonte de luz primária, né? Então, são fontes que emitem luz própria. Pode se classificar de dois tipos. Incandescente, quando emite luz a alta temperatura. Então, por exemplo, o sol, a chama de uma vela, as lâmpadas de filamento, aquelas lâmpadas mais antigas, sabe? Aquelas amareladas, elas são fontes de luz incandescentes. Agora, as luminescentes são luzes que são fontes que produzem luz a baixa temperatura, né? E a gente pode classificar em fluorescente ou fosforescente. Fluorescente
é aquela que emite luz enquanto dura a ação do agente excitador. Tipo assim, toda lâmpada fluorescente, que é essa lâmpada branca, tem um reator, tá? Então, enquanto o reator está funcionando, está emitindo luz. É fonte de luz fluorescente. Agora, fosforescente é diferente. Ela emite luz por um tempo, mesmo depois da ação do excitador. Tipo assim, sabe esse interruptor da tomada? Durante o dia, aqueles verdinhos que brilham no escuro. Durante o dia, ele vai absorvendo energia, né? E dá uma alteração na camada eletrônica dele. Quando chega a noite, que a luz acaba, ele começa a devolver a energia que ele pegou. Então, ele brilha. Então, aquele tipo de emissão de luz, a gente chama de fosforescente. O exemplo que ele dá aqui, lâmpadas e ponteiros luminosos de relógios, tá? Então, ó, fonte de luz primária, eu posso classificar em incandescente, quando é emitida a alta temperatura, e luminescente, quando a baixa temperatura, tá bom? E a luminescente tem divisão, fluorescente e fosforescente. Vamos para frente. Então, aqui, ó, fonte de luz fluorescente, a lâmpada. Você percebe aqui que o agente excitador está aqui, é o reator, ó, tá? Fonte de luz fosforescente, os ponteiros do relógio, e a incandescente, essa lâmpada aqui, né? Que ela emite luz, mas ela esquenta muito. Tá. Agora aqui, ó, entre as alternativas a seguir, escolha apenas aquela que tem fontes de luz primária. O que é fonte de luz primária? É aquela que produz luz própria, tá? Então vamos pensar. O Sol é uma fonte de luz primária, ok. A Lua não. A Lua, ela é um objeto que precisa ser iluminado. Então a letra A não é. A letra B tem a Lua de novo, não é. Letra C tem a Lua outra vez, não é. Letra D, as estrelas, que são como o Sol verdadeiro, e o fósforo aceso. Aí sim. Então, ó, estrela, fósforo aceso e Sol são fontes de luz primária. Por quê? Eles emitem luz própria, eles têm luz própria. Olha lá, resposta à letra D. Tá bom? Questão 3. Acho que está meio fora de ordem, mas acho que dá para a gente tentar fazer aqui. Indique a alternativa que explica de forma correta a diferença entre fonte de luz fluorescente e fosforescente. Vamos lembrar? As duas emitem luz fria, não é a alta temperatura. Uma delas, ela só ocorre quando tem o agente excitador, quando tem o reator. Essa é a fluorescente. A fosforescente, mesmo depois da excitação, ainda fica brilhando por um tempo. Exemplo, ponteiro do relógio, a tomada, aquelas tomadinhas verde. Vamos ver qual que fala isso para a gente. Ó, fluorescentes emitem luz a partir da excitação do flúor em seu interior. As fosforescentes funcionam pela excitação do fósforo? Não. As fluorescentes emitem luz durante a ação de um agente excitador? Isso está certo. E as fosforescentes emitem radiação ultravioleta? Não. A radiação ultravioleta a gente nem enxerga. Ó, as fluorescentes emitem luz durante a ação do agente excitador, tá certo? E as fosforescentes emitem luz mesmo após o fim da ação do excitador. É verdadeiro. Essa é a letra C, é a correta.
Tá? Vamos para frente. Agora, fontes secundárias são aquelas que emitem luz recebida de outros corpos, né? Para você enxergar, ele tem que ser iluminado. Então, exemplo, lua, cadeira, roupa, eu, você, tá? Tudo que você pensa o seguinte: apaguei a luz, está num breu total. Tudo aquilo que eu não consigo enxergar quando eu apago as luzes é fonte de luz secundária, tá? Se eu conseguir enxergar no breu total, é porque ou ele é fonte de luz primária ou ele está sendo iluminado por outra fonte. Então, aqui, ó, a gente pode classificar os corpos de três formas. Opaco, são aqueles que impedem a passagem da luz, né? Exemplo, a parede da sua casa. Você não consegue enxergar o que está acontecendo lá fora, né? O muro da sua casa também, se você não consegue enxergar uma porta de madeira, são corpos opacos. A luz vem desse lado aqui, ó, da esquerda, mas ela não consegue passar de cá. Correto? Corpo transparente são aqueles que se deixam atravessar totalmente pela luz. A luz vem, ó, e atravessa o corpo. Exemplo: vidro de um carro, né? Uma janela, tá? Corpo de luz translúcido. O que é um corpo translúcido? É aquele que se deixa atravessar parcialmente pela luz. Aliás, aqui isso aqui está invertido, ó. O transparente é esse de baixo aqui. Tá vendo, ó? A luz tá aqui bonitinho, tudo paralelo, e atravessa tudo paralelo. Esse é o transparente. O translúcido, parte atravessa e parte sofre desvio. Aí você fala, mas Davi, qual que é a diferença de um para o outro? Ó, se você está do outro lado e você consegue enxergar o objeto que está do outro lado do corpo nitidamente, perfeitinho, é porque esse corpo que a luz está atravessando, ele é transparente. Se você não tiver uma visão nítida, é um corpo translúcido. Por exemplo, sabe aqueles vitrais de igreja? Ou aquele vidro canelado? Ou aquele vidro que eles falam que é, como que é? Areado? O que acontece? A luz passa por ele, você recebe a luz, mas você não enxerga nitidamente do outro lado. Então a gente diz que esse corpo é um corpo translúcido, tá? Coisa que a gente vai guardar aqui. Velocidade da luz no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo. O que é 300 mil quilômetros por segundo? A Terra, ela tem uma circunferência de 42 mil quilômetros. Essa velocidade aqui, se fosse possível você dar a volta na Terra com essa velocidade, em 1 segundo você daria 7 voltas e meia, tá? Agora, o que vem a ser ano-luz? Ano-luz é a distância que a luz percorre em 365 dias. Então, se você pegar, por exemplo, essa velocidade dela, 300 mil quilômetros por segundo, e colocar a quantidade de segundos que tem num ano, que número esquisito que é esse, Davi? Ó, 365 dias vezes 24 horas que tem num dia, vezes 60 minutos que tem numa hora, vezes 60 segundos que tem em cada minuto. Quando você multiplica isso tudo aqui e passa multiplicando por 3 vezes 10 à quinta, vai dar esse valor aqui, ó, 9,5 vezes 10 elevado à 13ª potência. É um número muito elevado, é uma distância muito grande.
e isso corresponde a 1 ano-luz. O que seria isso? Vou fazer igual o Eduardo aqui. Deixa eu pegar aqui. Pegar o Word aqui. A gente não tem muita noção do que vem a ser isso daqui, ó. Ó, eu gostaria de ter essa quantidade de dinheiro na minha poupança. Ó, 9 vai ser 13, a vírgula vai andar 13 casas para a direita. Então, andou uma casa no 5, falta 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, ó, vamos pôr os pontinhos. 1000, milhão, bilhão, quadrilhão. Então, aquilo que você vê ali, ó, 9,5 vezes 10 elevado a 13ª quilômetro, é 1000, milhão, bilhão, trilhão. Então, dá 95 trilhões de quilômetros. É a distância que a luz percorre em um ano. Isso a gente chama de ano-luz. Tá bom? Ok. Quais são os fenômenos ópticos que a gente estuda na ótica geométrica? A reflexão, a refração e a absorção. Reflexão é o fenômeno pelo qual a luz bate no objeto e é refletida de volta, tá? Refração é quando a luz bate no objeto e entra, se propaga dentro do objeto. E a absorção é quando a luz bate no objeto e é absorvida pelo objeto. Então, por exemplo, tá vendo a diferença dessa reflexão para essa? Ó? Essa luz está batendo aqui e indo para lá. O feixe de luz que bate ali é paralelo e o que é refletido é paralelo também. Essa reflexão a gente chama de reflexão regular. Agora, olha essa outra aqui. A luz está incidindo paralela e quando é refletida, essa vai para a direita, essa vai para a esquerda, essa vai na inclinada, essa vai para cima. Essa reflexão é o que a gente chama de reflexão difusa. Aí você fala, pegando uma água aqui, onde é que eu vejo, onde é que tem reflexão regular, onde é que tem reflexão difusa, tá? Vou voltar aqui um pouquinho, agora mesmo eu volto para vocês, espera aí. Vamos lá, espera aí, aqui apresentando. Parar. Ó, galera, vocês estão vendo aí, eu estou aqui em casa, né? Estou falando com vocês aqui. Vocês estão vendo a parede da minha casa, estão vendo a porta, estão vendo alguns objetos chaveiro pendurado ali. Por que está acontecendo isso? A luz está batendo em mim, está batendo na parede e está sendo refletido na direção da câmera. A câmera está captando e mandando para você. Então a luz está saindo assim, ó. Vem de mim e vai indo para você, certo? Agora, a luz não está iluminando a parede? Tá. A parede não é. A gente não consegue enxergar a parede em qualquer ponto da sala? Sim. Então, a reflexão que está acontecendo em mim, na parede, em tudo que você está vendo aqui, é a reflexão que a gente chama de reflexão difusa. É essa daqui, ó. Tá? É essa da direita aqui, ó. Tá? Essa reflexão aqui, regular, você não vê o objeto que está refletindo. Você vê a imagem que ele está refletindo. Onde que acontece isso? No espelho plano. Ah, mas eu vejo o espelho. Não, você não vê o espelho. Você vê a imagem que ele está fornecendo para você. Mas o espelho você não vê. Tá? Então, reflexão difusa. A luz refletida perde, vai cada uma numa direção, né?
E a reflexão regular, não. É tudo paralelo, continua paralelo. Tá? Vamos lá. Então tá aí, ó. Vamos lá, William. Quero participação. Vai abrir o microfone e vai falar, hein? Enquanto eu bebo água, lê o exercício aí. Você. Vixe. Olá, lê o Valeu? exercício aí, dá conta? Pode Opa. fazer a leitura silenciosa. Não, eu posso ler se quiser. Voz alta. Manda ver. Minha voz tá boa, hein? Tá boa? A figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S e os correspondentes raios emergentes. Essa figura ilustra o fenômeno óptico da... Aí tem a letra A, dispersão, B, reflexão difusa, C, refração, D, difração e E, reflexão regular. Seria a letra B, né? Isso. Quando a coisa bate. Ó, tem uma musiquinha do Pachecão que fala assim. Depois eu vou passar para você. Quando a coisa bate e volta, reflexão. Quando a coisa bate e entra, refração. Então, se bateu e voltou, por exemplo, ela vem do ar, bate numa mesa e é refletida de volta. É reflexão. Agora, era paralelo aqui, tá vendo? Como é que ficou aqui? Perdeu a propriedade do paralelismo, né? Então, é uma reflexão difusa. Muito bem, cara. De boa? Deixa seu microfone aberto para você ir participando, que eu fico na solidão aqui. Não, eu tô aqui, pode ficar sossegado. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Bom. Eu acho que a bateria, ela disse que o celular dela estava sem bateria. Ó, esse cara aqui é o Isaac Newton, tá? Ele que bolou. Esse cara é um gênio, cara. O pessoal fala que existem avatares, né? São seres humanos que conseguem revolucionar a, o momento que ele está vivendo, né? O Newton foi um. Além de revolucionar a forma como se enxerga o movimento, criando aquelas leizinhas de Newton, né, conhecidas como princípios da dinâmica, leis de Newton em homenagem a ele, ele também criou, chegou à conclusão que a luz branca, na realidade, ela é uma mistura de todas as cores que a gente consegue enxergar. Se você pegar todas as cores que a gente consegue enxergar na forma de tinta, em quantidades iguais e misturar num barril, vai dar como resultado a luz branca, tá? Então, quando a gente vê no arco-íris as 7 cores do arco-íris, que são 7 grupos de cores, a todas aquelas cores misturadas dá como resultado a luz branca, tá? Aí está o tratado da ótica que ele fez, né? Tal. Ah, agora isso aqui que é legal, viu? Ó, cai muito, viu, William? Sim. As pessoas imaginam que a gente, por exemplo, o corpo é azul porque ele absorve a cor azul. Não é bem assim. Presta atenção. Imagina que o teu olho está aqui, ó. Tá vendo meu mouse aqui? Teu olho está aqui. Se Sim. você está enxergando aquele corpo como sendo azul, é porque ele está refletindo a componente azul. Então, a luz branca, que tem esses 7 grupos de cores aqui, ó, incidem nele, né? O vermelho, o amarelo, o verde, o lilás aqui, todas essas cores são absorvidas pelo corpo. E ele reflete apenas que cor? O azul. Então, a cor de um corpo é dada pela cor que ele está refletindo, certo? Então, ele absorve todas as cores e reflete só o azul, tá? Ok. Entendeu? Então, ó, uma fonte secundária de luz. O que é fonte secundária de luz? É aquela que não tem luz própria. Eu falei isso uns minutinhos antes de você chegar. Fonte primária é aquela que produz a sua luz. Então, Sim. por exemplo, o sol, uma vela acesa,
uma lâmpada acesa é fonte de luz primária. Agora, eu, você, a mesa, a lua, as paredes, todos os corpos que, para serem enxergados, têm que ser iluminados, recebem o nome de fonte de luz secundária. Então, vamos lá. Uma fonte de luz que se apresenta na cor azul possui tal cor por quê, cara? Por que que ela é azul? Espera aí, deixa eu dar uma analisada. Claro, manda ver. Vixe, seria a letra E, porque emite a luz azul? Não. Ó, tá tudo bem. Ela emite luz, mas ela é uma fonte de Não, luz é verdade, verdade. secundária. Ela reflete, né? Isso. Essa ficou entre essas duas, né? Não, É eu a falei resposta, muito. tá? Se fosse uma luz daquelas luzes coloridas, emitindo luz azul quando ela está acesa, aí seria o primário aqui, ó. Tá? Ok, Beleza? Vamos para frente. Cara, aí vocês estavam lá, você estava na aula de matemática, né? sim. Então, aquilo que eu falei do professor lá é verdade. Nós vamos usar muita geometria aqui, viu? Seno, cosseno, relações trigonométricas, vai usar muito aqui, tá? Então, vamos lá. Princípios da ótica geométrica. Princípio da propagação retilínea da luz. Num meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. O que é o meio homogêneo? É aquele que tem suas propriedades por igual. Ele é assim, uma fase só. E o que é transparente? É aquele que ele não causa desvio nos raios de luz. A luz vai se propagar em linha reta. Então, se você pega aqui, ó, consequência, se você tem uma fonte de luz pontual, o que é pontual? Tem dois tipos de fonte de luz. Uma que a dimensão dela é desprezível, por isso que a gente chama ela de fonte pontual, do tamanho de um ponto. E a fonte extensa. Diferente é um ponto, né? Então, ela é tão pequena em relação ao objeto que ela faz o seguinte, ó. A som... Quando você pega e põe um objeto aqui, no anteparo, que seria uma tela, tem duas regiões. Essa região branca aqui, ó, é plenamente iluminada, consegue enxergar a fonte. Já a região da sombra não consegue. Isso é característica de uma fonte cujas dimensões são muito pequenas, tá? Em relação aos objetos. Agora dá uma olhada na fonte extensa. A fonte extensa A fonte pontual, ela pode ser, ela é referente ao objeto que ela está é, ela é iluminando, muito ela é pequena em pequena, né? relação ao objeto, Porque ela, tá? por exemplo, ela pode ser grande, mas ela está em uma distância muito longa, então referente ao objeto, ela é pequena. Beleza. Agora olha a fonte extensa aqui, ó. Ela tem dimensão, ó, e as dimensões interferem. Então, aqui, ó, são consideráveis. Então, a fonte extensa, você tem três áreas. Você tem a área de sombra, que não enxerga a fonte, que é o cone de sombra. A área de penumbra, o que é a área de penumbra? Enxerga uma parte só dela. E a área de plenamente iluminada, que está fora dessas duas aqui. No eclipse vai ficar claro isso para você. Quer ver? Aqui, ó. Ó, quando você pega aqui o eclipse lunar, o eclipse é quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, né?
Então, peraí, aqui ele está falando do eclipse lunar, desculpa. O lunar é quando a Lua vem aqui, nessa parte da Terra é noite, e ela passa aqui, ó. Então, você observa ali, ó. Essa parte que você está vendo escura na Lua aqui é a curvatura da Terra, certo? Então, nessa parte iluminada aqui, consegue ver o Sol. Nessa parte aqui, ó, escura, não consegue ver, tá? Agora aqui, ó, nessas partes que tá meio na penumbra aqui, ó, tá? Quando ela entra na região de penumbra. Então, fica meio que parcial a vista, a iluminação da Lua, tá? Agora, o eclipse solar, o que é o eclipse? A palavra eclipse significa ocultar. Então, o eclipse lunar está ocultando a Lua. Eclipse solar, quem está sendo ocultado é o Sol. Aí você fala, mas o Sol é muito pequenininho. A gente tem a impressão que ele é pequeno por causa do ângulo que a gente enxerga ele. Mas, na realidade, ele é imenso. Então, o que acontece? Assim como essa tela aqui, ó. Tá vendo aqui? Que tem região de sombra, penumbra e a iluminada. Sim. No eclipse solar, vai acontecer isso aqui, ó. Essa parte que é o cone de sombra, que é chamado de umbra, a pessoa aqui não enxerga o sol. Quem está naquele ponto ali, na beiradinha esquerda da África ali, está numa região que o dia vai virar noite. É o eclipse Solar. total, ok? Quem está na penumbra enxerga parte do sol. Ah, Né? percebo. O sol fica parecendo uma lua, assim. É na penumbra. E quem está fora nas outras regiões aqui, enxerga o sol normalmente. Tá? Vamos ver aqui. Estou aqui ele mostrando um exemplo. Ó. Na umbra, que é essa região A, tampa o sol inteirinho. Tá? Na região de penumbra, tá. Pode ser que, dependendo da posição, dá uma antitumbra aqui e fica assim, a Lua no meio do Sol e fica vendo os raios dele aqui, ó, tá? Agora, na região de penumbra, vê assim, ó, como se fosse uma Lua crescente, tá? Sim. Eu não sei se os professores de história já falaram para vocês, mas algumas culturas, por exemplo, como os maias, achavam que eles previam o eclipse total do Sol, porque eles achavam que era uma luta lá, que tinha um bicho que estava devorando o Sol, tal. Não sei se já contaram essas histórias para vocês. Não, ainda não, Então, não lembro. a matemática deles, principalmente a astronomia deles, era muito evoluída, porque a religião deles acreditava que eles tinham que prever isso aqui, e adivinha o que eles faziam para proteger o sol? Verdadeiros banhos de sangue. Eu Sacrifício? aprisionava os inimigos lá e sacrificava tudo nessa época aí. Ixi. Eu lembro Entendeu? do. Aí é aquela coisa que o político, o rei, desde aquela época a gente já morria de raiva. Por quê? Ele tinha os astrólogos dele lá que previam quando ia ser o eclipse total. Aí ele fazia o quê? Mandava aprisionar um monte dos inimigos, né? Aí depois falava assim, quando ficava escuro, o povo começava, meu Deus do céu, não sei o quê, vai acabar o mundo, não sei o quê, o sol morreu. Ele falava, não, vou fazer um sacrifício aqui, o sol vai voltar. Aí É, arrancava o coração dos caras, aquelas coisas assim, e o tudo, sol voltava. tudo politicagem já desde o início. Desde aquela época, cara. Era o verdadeiro pão e circo maia, É. Aliás, nós estamos num pão e circo agora também, né? com certeza.
Você tem o pão. O que que é o pão hoje em dia? É aquele 600 reais. auxílio que o governo está dando de R$ 600, né? E o circo é o nosso telefonezinho celular aí com um WhatsApp de graça, né? Com É, algumas coisas de graça. o Vamos negócio lá. do eclipse foi o eclipse solar que o Einstein conseguiu provar a teoria da relatividade ou foi o lunar? Ah, cara, isso é muito legal. Sabe o que que foi? Não é a teoria da relatividade, não. É o seguinte, como é que eu vou dizer para você? O Einstein disse que o campo gravitacional muito forte, ele distorce a massa, distorce o espaço ao redor dela. Ele distorce inclusive a luz. Então, deixa eu voltar aqui para você tentar me entender. Está me vendo aí? Sim. Tá. Então acontece o seguinte: olha o que acontece. Eu não tenho coisa redonda aqui, você vai usar a sua imaginação, tá? Imagina aqui que esse aqui é o Sol, beleza? Beleza. Imagina aqui que essa aqui é a Terra, ok? Ok. Tá, deixa eu pôr mais embaixo aqui que eu não vou conseguir fazer as coisas ao mesmo tempo. Tem que improvisar. Tá enxergando aí, né? Sim. Então, ó, Sol é minha garrafa, o copo é a Terra, correto? Imagina que aqui, essa caneca aqui, é uma estrela que da Terra a gente não consegue enxergar porque o Sol está na frente, Ok. ok? Tudo bem? Tudo bem. Tá. Aí o que acontece? Num eclipse total solar que aconteceu em Sobral, aqui no Brasil, em 1925, o que que houve? Eu estou tentando improvisar com as coisas que eu tenho aqui. Ó, a Lua veio, passou na frente do Sol, tá? E gerou um cone de sombra. E aí o que aconteceu? A hora que gerou o cone de sombra, ficou escuro aqui, essa estrela que está atrás do Sol passou a ser vista. Hum, Por quê? Porque a luz dela, que deveria fazer esse caminho aqui, por causa do campo gravitacional do Sol, fez isso, ó, fez hum. uma curva. Então a gente achava que ela estava ali, mas na realidade ela estava atrás. É o Entendeu? espaço-tempo, né? Você conseguiu entender? Sim, sim. Tem inclusive, deixa eu voltar aqui, aproveitar que você é um cara curioso. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Se são, não sei se é anéis de Einstein, que o Einstein previu isso daí, né? Agora deixa eu ver se é anéis de Einstein ou cruzeiros de Einstein. Peraí. Cara, isso é muito da hora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui. Aqui, ó. Você não tá vendo, né? Aqui é onde, Davi? Peraí, deixa eu projetar a imagem aqui. Eu digito. Uma nova guia, vou te mostrar. Aqui, ó. Ó, que coisa doida. É, Você tem aqui uma estrela, ela está causando uma distorção aqui. Então, o que que acontece? Olha aqui, ó. Começa a ver vindo luz ao redor dela e você consegue ver as coisas duplicado, ó. Tá vendo? Por quê? A luz que se esparramaria para todas as direções está fazendo o quê? Está sendo atraída pelo campo gravitacional, está causando uma distorção lá. Deixa eu ver se eu acho uma foto melhor que essa. Peraí.
Tem uma que é melhor que essa, inclusive. Ah, aqui, ó. Essa aqui tu vai entender o que está acontecendo. Essa Beleza. qual, professor? Não estou vendo nada. Calma. Não. E, cara, não fica velho não, viu, meu? Se a gente vai ficando velho, você pensa uma coisa, a mão faz outra. Aqui, ó. Que coisa doida. Ó, deixa eu ver se eu aumento aqui. Agora ficou bom, né? Ó, você está enxergando aqui? Eu não tô vendo nada, não. Não tá? Compartilhou? Pera aí, vamos lá, então. Ó, olha só do que doido. Ó, você tem aqui um corpo muito maciço, um sol, uma estrela, tá bom? Sim, Essa aqui são galáxias que é, que estão atrás dele. E a Terra está aqui, correto? sim. Em linha reta, você não enxergaria essa daqui, certo? Mas por causa da força de atração gravitacional, essa estrela curva o universo ao redor dela, e inclusive a luz. Hum. Então você consegue enxergar aqui essa constelação, essa estrela que está atrás dessa estrela aqui. Então, na verdade, essa luz, ela nada mais é do que, como que eu posso dizer, demonstra, né, a curvatura do espaço-tempo, né, que ele falava, porque É, ela passa exatamente por esse espaço, então ela vai demonstrar como que um objeto de uma massa muito grande deforma o o espaço-tempo. espaço e deforma o tempo também. É Sim. isso aí, meu amigo. Tá? É por isso que eles falam que aquelas aberrações, né, que eles teorizam que num buraco negro, que a força gravitacional é altíssima, o que que acontece? O tempo ali é totalmente deformado, passa mais devagar, tá? É muito doido. Ah, sim, de vez em quando eu até assisto uns documentários desse aí, é muito doido demais. E outra coisa que é, eles falam assim, Newton falava, por exemplo, que o tempo era sempre igual. Por exemplo, uma hora que passa aqui é uma hora na Lua, é uma hora no Sol. O tempo seria o mesmo. Aí o Einstein falou: não, não é assim não. Uma hora aqui pode não ser a mesma coisa em um outro planeta. Depende da velocidade que ele está se aproximando ou está se afastando de você. É o tal da teoria da relatividade. Sim. Entendeu? Então, o que que acontece? É doido, cara. Mas pode acontecer de repente, você tem um planeta que ele, dependendo da velocidade que ele se aproxima ou se afasta da gente, enquanto passa para a gente aqui um ano, lá vai passar alguns dias. Ou ao Sabe, contrário. sabe o que me lembrou agora? O filme que eu assisti, o Interestelar, ele Hum, retrata muito isso, né? é. E tem Diferença. na minha eu sou tracker, né? Eu assisto Jornada nas Estrelas. Tem um filme, tem um episódio que eles vão num planeta, ele está próximo de uma estrela e tem essa distorção. Então, eles ficam no planeta algumas horas e para o pessoal que for na nave ficou quase meses, Vixe, entendeu? No Interestelar acontece isso também, né? também, O também. Michael hiberna, né? Quando eles Aham, chegam lá, o cara tá velho. E eles tá, ficaram 2 horas no planeta, não foi? foi. Filme excelente. Ó, então aqui, ó, fases de um eclipse total, tá vendo? O Sol vai fazendo assim. Por que que está acontecendo isso? Porque a Lua está passando na frente dele, tá vendo? Sim.
correto? E nesse da figura do meio aqui, foi que foi possível em Sobral eles verem a luz de uma estrela que estava atrás do Sol. Tá? Ó, câmara escura de orifício. Para que serve isso? Isso é o princípio de funcionamento de uma câmera fotográfica. Tá? Isso dá para você fazer com uma caixa de sapato. Você pega a caixa de sapato, faz um furinho pequeno nela e do outro lado dela você põe o papel vegetal. Aí você pega num quarto escuro, acende a vela, você posiciona na vela a caixa corretamente assim, você vai ver a imagem da vela de cabeça para baixo aqui. Tá? O que a câmera fotográfica faz? Quando você aperta o botão para tirar a foto, ela deixa expor o objeto por alguns segundos aqui. E aqui, onde é esse preto, é o filme fotográfico. Que é fotossensível, vai pegar e vai sofrer alteração química aqui. Né? Entendi. Hoje ninguém usa mais isso. Porque a gente tem celular, câmera digital, né? Mas o que tem no lugar do filme? Tem uma tela CMOS, que chama, CMOX, que é sensível à luz. Então, quando você bate a foto, estimula as partes dele ali, ele gera impulso elétrico que vai produzir a fotografia. Tá? E aqui tem uma relação, cara, isso cai de rodo no Enem. Tá? Eles te dão, por exemplo, O é o tamanho do objeto, I é o tamanho da imagem, P é a distância do objeto à câmera escura de orifício, e o P' é a profundidade dele. Então, se você observar aqui, ó, esses dois triângulos são semelhantes. Esse triângulo aqui é semelhante a esse. Sim. Então, você pode fazer essa relação, ó. O tamanho da imagem I dividido pelo tamanho do objeto O. Então, esse tamanho I dividido pelo tamanho O é igual à distância P' dividido pela distância P. São triângulos semelhantes. No caso, P' e P seria a mediatriz, né, dos dois triângulos, né? Como que é? O P e o P' seria na verdade, não, O P é a distância. né? Ó, vamos supor que essa vela estivesse a 2 metros da caixa. É o P. E o P' o que é? A profundidade da caixa. Sim. Tá? Mas você não precisa guardar essa fórmula aqui. Tudo que você fizer de um lado e fizer do outro dá certo. Se você pegar e fizer assim, I dividido por P é igual, desculpa, O dividido por P é igual a I dividido por P'. Não, assim, eu entendi, que eu imaginei quando você falou do triângulo, que são semelhantes, então eu imaginei que esse P aqui, ó, ele é a mediatriz, né, da vela, que ele corta exatamente no meio, que é a distância aqui, né, e é a mediatriz do outro triângulo, né, aí eu faço a semelhança. Não, é a distância da vela até a câmera. E o P' é a profundidade dela. Tá. Tá? Eu não tenho nada aqui assim. Aqui assim. Vamos voltar. Depois você me lembra de voltar aqui. Ó. Por exemplo. Deixa as coisas grudadas aqui, peraí. Ó. Tá vendo essa caixa aqui? Sim. Então eu faço o seguinte. Eu pego aqui, faço um furo pequeno aqui. Ok? Essa parte eu tiro, coloco o papel vegetal aqui.
Então, a luz da vela vai entrar aqui, nessa parte de cá, e vai ser projetada aqui, ó. Beleza? Então, aqui, ó, vou mais longe. Então, imagina assim, ó. Ó, tá aqui. E aqui eu tenho o objeto, que é a minha garrafa. Tá enxergando a garrafa aí? Agora tá. Né? Ó. O é o tamanho da garrafa. Certo? Sim. I é o tamanho da imagem que vai ser projetada no papel vegetal. P é a distância da garrafa até aqui, ó. Correto? Sim. E P' é a distância daqui até a tela onde que é projetado. Ah, sim. Entendi. Ok. Perfeito. Isso cai muito, viu? Porque envolve razão e proporção em matemática, né? Não fica só na física. Vamos lá, então. Muito bom. Ó, aí é a sensação do tamanho. A gente fala assim, a gente tem a impressão, por exemplo, eu estou olhando para você, você tem um tamanho. À medida que você vai se afastando, dá a impressão que você vai ficando pequenininho, né? Você está olhando um prédio, por exemplo, se ele está próximo de você, você tem que levantar a cabeça para enxergar o comprimento dele inteiro. Mas à medida que vai afastando, ele vai ficando pequenininho. Não faz muito sentido isso, porque o prédio continua do mesmo tamanho, né? Não é porque você está se afastando de mim que você está virando um anão. Não. O que acontece, não faz sentido. O que acontece é que à medida que você se afasta, o ângulo que eu preciso para te enxergar é menor, né? Por exemplo, se você está aqui, se essa seta tivesse mais aqui na frente, né? Eu não enxergaria ela inteira. Deixa eu pegar isso aqui e ir nela, deixa eu ver se eu consigo mexer. Aqui, ó. Eu não consigo mexer nela, mas eu vou fazer outro desenho aqui, ó. Vou dar uma de. Peraí. Aqui. Quanto mais próximo, maior o ângulo da visão. Então, no caso. Aqui, ó. Vou fazer o contorno. Vermelho, nó de Eduardo aqui. Vermelho, a espessura grossa, assim. Ó. Do mesmo tamanho, certo? Se ela está próxima de você, o que acontece? Você não consegue enxergá-la com um olhar fixo. Você tem que mexer a cabeça e mexer os olhos. Se você deixar fixo, você enxerga apenas uma parte, entendeu? Mas à medida que vai se afastando, o que acontece? Você começa a enxergar. Isso é o que a gente chama de ângulo visual. Ok? Ok. Beleza. F5. Eita. Ok, vamos lá. Nós estamos estudando o princípio da propagação retilínea da luz. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. O caminho seguido pela luz independe do sentido da propagação. Tá vendo aqui em cima? Ó? Ele está se propagando, bate aqui e reflete com esse ângulo. Se eu pegar e plantar ele nesse mesmo ângulo, ele vai fazer o mesmo caminho do início. Ó. Tá vendo? Sim. Por isso que quando você pega e está olhando alguém pelo espelho, né? Se ela olha no espelho, ela tem certeza que está olhando para ela. Entendeu? Por causa do princípio da reversibilidade dos raios de luz. Entendeu? Entendi. Princípio da independência dos raios de luz. Um raio, ao cruzar o outro,
não interfere na sua propagação. Por exemplo, esse feixe luminoso aqui, ó, está iluminando o prédio aqui. Esse outro feixe luminoso está iluminando o outro prédio. Tá vendo que eles estão se cruzando aqui, ó? Sim. Mas após o cruzamento, eles continuam como se o outro não existisse. Tá? Bom, e acabou por aí. Certo, meu caro William? Sim. Então, assim, são os princípios da ótica geométrica. Na aula que vem, nós vamos fazer. Eu vou ver se eu fazer alguns exercícios utilizando o princípio da propagação retilínea da luz. Vai cair em geometria, tá? Perfeito. Diferença de triângulo, vai usar Bhaskara, vai usar seno, vai usar cosseno, para a gente estar trabalhando isso daí.